Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo aqui no canal da Seclima. Hoje estamos nessa live incrível com várias participações para o lançamento do projeto do engajamento Juventudes pelo Clima. Esse é um movimento aí que a gente pretende balançar a cidade de São Paulo e quiçá outros lugares para tratar das questões climáticas. O projeto Juventudes pelo Clima é uma iniciativa conjunta da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, por meio da Coordenação de Políticas para a Juventude, da Secretaria Executiva de Mudanças na cidade de São Paulo e da Secretaria Municipal de Educação. E o projeto visa destacar o compromisso da cidade com a agenda global de mudanças climáticas, mobilizando jovens líderes funcionar a pauta climática nos seus territórios, através dos objetivos de conscientização e engajamento, mobilização de jovens lideranças e compromisso com a cidade. Então, queria dizer que, em nome da Coordenação de Políticas para a Juventude, é uma honra poder abrir esse evento, e eu acho que a gente já poderia começar aqui. Não sei se a nossa live está esquentando, as pessoas estão chegando, estão compartilhando aí, pessoal, com outras pessoas, mas eu gostaria de passar apresentar o vídeo institucional, um vídeo que a Seclima preparou, para que a gente possa contextualizar um pouquinho da pauta das juventudes e o clima. Só um minutinho, gente, coisas técnicas. Só vamos fechar os microfones, só para não dar interferência. Bom, enquanto resolvemos esse probleminha técnico, eu queria passar a palavra para o secretário executivo de Mudanças Climáticas, Gilberto Natalini. Tá, só um minutinho, gente, então o vídeo. Meu consultório, que agora não. Tá bom, Amires, com você. Olá, pessoal. Depois dessas imagens fortes, eu acho que ninguém mais para começar a contextualização do que a fala do nosso secretário Gilberto Natalini. Por favor, secretário, com a palavra. Obrigado, Ramires. Boa noite, pessoal. Uma honra, um prazer muito grande estar com vocês aqui.
com vocês que estão aqui participando da organização, e com todo mundo que está nos assistindo aí através das redes sociais. Cumprimento aqui a secretária Soninha Francini, secretária de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, o secretário Padula, Fernando Padula, secretário de Educação da cidade de São Paulo, a doutora Albertina Duarte, minha colega médica da Casa do Adolescente do Estado de São Paulo, a Luciana, que está nos organizando aqui, enfim, todo mundo. Quero dizer a vocês que nós conversamos aqui entre nós e com muitos jovens que estão participando aqui hoje e decidimos iniciar esse movimento chamado Juventudes pelo Clima, porque vocês viram aí algumas imagens que nós postamos aqui hoje e vocês estão acompanhando as notícias das ameaças que as mudanças climáticas estão trazendo para toda a humanidade. Ameaças bem profundas, bem perigosas, não é? Com eventos climáticos extremos e que estão causando muitos estragos pelo mundo. Para todas as idades, para todas as raças, para todos os sexos, enfim, para todos os seres humanos e para os demais seres vivos que coabitam conosco esse planetinha azul chamado Terra. Nós estamos, de fato, correndo risco porque o clima está nervoso, o clima está chateado, está indignado, e a culpa desse nervosismo do clima é nossa, dos humanos, porque nós jogamos no ar gases que estão causando aquecimento global e que provocam as mudanças climáticas, com as chuvas extremas, as secas extremas, o fogo extremo, o calor extremo, o frio extremo, o degelo das calotas, o aumento do nível do mar, enfim, problemas na produção de alimentos. Isso está trazendo muito sofrimento para a gente. Para nós que temos um pouco mais de experiência acumulada na vida, ou seja, já avançamos mais nos anos de vida, é um problema. Mas é um problemão para quem tem uma idade menor, para a juventude, para as crianças, para as pessoas que têm uma idade menos avançada do que nós. Vocês vão herdar o planeta. Vocês vão continuar aqui por muitas e muitas décadas. E vocês terão maiores consequências. Por isso que nós resolvemos chamar vocês, para vocês nos ajudarem. A Prefeitura de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, preparou um plano municipal de ação climática. Está aqui na minha mão. É um livro que a gente precisa cumprir aqui na cidade de São Paulo. Mas para cumprir esse livro, não adianta só a Prefeitura, só o governo fazer. É preciso que todo mundo arregace as mangas e caia em campo para nos ajudar. Nós precisamos criar a consciência climática para podermos praticar as ações climáticas. Só assim nós vamos preparar a nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta para enfrentar e diminuir as consequências graves das mudanças climáticas. É para isso que nós estamos aqui. A gente vai ter a parceria aqui dos secretários que eu falei, da doutora Albertina, da Coordenadoria da Juventude, da Il Habibs, e todas essas carinhas de meninos e meninas que estão aqui conosco, que são lideranças, verdadeiras porta-vozes dos jovens da cidade, dos jovens do país. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos começar hoje e depois dar continuidade, todo mundo junto, tá bom? Um abraço aí, obrigado para vocês. Obrigado, secretária Nataline, que começou a construir essa ponte. Falar de juventudes e clima, eu tenho certeza que a cidade de São Paulo vai liderar um grande movimento. E agora, gostaria de chamar para falar com a gente a doutora Albertina, que tem uma grande experiência no trabalho com as juventudes, mas eu vou deixar, doutora Albertina, que a senhora conte um pouco e se apresente e fale com a gente nesse momento tão importante. Boa noite, boa tarde para quem está em outros países, né? Fico muito feliz e muito honrada de poder falar depois do secretário do SECLIMA, da Secretaria de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo, Dr. Gilberto Natalino. Ele é meu colega médico, mas é meu colega de sonhos, meu colega de
propostas. Então, eu fico muito feliz que ele está aqui. Hoje é o Dia das Cidades. Várias cidades do mundo comemoram e são comprometidas, como a ONU decretou, a ONU Habitat decretou este dia, o Dia Mundial das Cidades. Nós podemos dizer que São Paulo, ele é a cidade engajada neste momento na luta pelo clima. Na América Latina, neste mês, ocorreram vários eventos, mas São Paulo pode e deve estar fazendo uma proposta. Não é para a América Latina, não é para o Brasil, é para a Sul Global, a região Sul, que engloba vários países devastados pelas questões climáticas. A população do Brasil, 80% já vive nas cidades. E a proposta da ONU, imagina, é para cada pessoa 3 árvores. E cada lugar ter, efetivamente, 30% das cidades ter árvores, ter regiões verdes, com parques acessíveis a cada lugar. O programa do adolescente entende, como disse o secretário, que a juventude climática, que a juventude engajada pelo clima, é que vai herdar este planeta. E nós entendemos, realmente, tendo o programa, a gente, em 5 casas adolescentes do Estado, plantou árvores, fez rodas de conversa, e isso mobilizou demais a população. O secretário Padula, daqui, Fernando Padula da Educação, sabe a importância do contato com o clima, o contato com a árvore, ver crescer. A gente trabalha assim, olha, nas relações, você tem que esperar que o outro cresça, você não pode sufocar o outro, você tem que entender o ritmo do outro. E eles conseguem entender até as relações amorosas a partir do plantio da árvore. Tão importante que as escolas se gastem. A doutora Sônia Francini, chamada Soninha, é uma velha parceira também de lutas e de compromisso. Então, eu entendo que nesse Dia das Cidades, o compromisso de São Paulo poder ter o exemplo e ser o farol para todo o Brasil, participando realmente de um movimento muito grande, junto com a educação. Acabei de propor para o secretário Padula, e eu quero comprometê-lo agora, que cada aluno, ao entrar na escola, possa plantar uma árvore. Como eu já vi em outro país, uma mulher de 60 anos mostrar a árvore que ela tinha plantado aos 7 anos. E cada ano ela apontava e punha o número da árvore. A Soninha entende, sabe, que é um direito humano você poder respirar, você ter uma cidade sustentável, com redes de esgotos adequadas, com coleta seletiva, com arborização. Porque assim, muitas das doenças, a mortalidade infantil, a mortalidade na adolescência e as doenças respiratórias, todas as doenças infecciosas que a gente tem ainda por uma cidade não sustentável, nós vamos ter um compromisso histórico com essa diminuição da mortalidade infantil e da mortalidade dos adolescentes. E entendo que muito da violência dos jovens vai diminuir, porque quem planta flores não mata. Quem planta flores, quem planta árvores, vê o mundo florescer. Então é isso que eu espero, que todos os jovens, e neste momento, meus filhos e meus netos que vão herdar esse planeta, possam plantar e colher flores. É isso que eu desejo produzir. Bem. Ramires, eu acho que você congelou, então vou passar agora para o secretário de Educação, para a secretária, então, de Direitos Humanos, Soninha Francini. A Luciana, ela faz os roteiros super rigorosos. E aí, no roteiro da Luciana, eu falo antes do Padula. Então, estamos combinados. Não adianta. Adorei. Boa noite, imenso prazer estar aqui com vocês. Eu estou secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania da cidade de São Paulo. E sempre é bom lembrar
que não tem nenhuma secretaria municipal ou estadual ou ministério que possa dizer, não, o que eu faço não tem nada a ver com direitos humanos e cidadania. Todas as secretarias, cada uma com a sua área específica de atuação, pode ser habitação, infraestrutura urbana, cultura, esporte, meio ambiente, assistência social, falo de todas as secretarias, a razão de ser é que elas atuem na defesa de direitos humanos e direitos de cidadania. Então, temos uma Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, por quê? Para se dedicar em tempo integral às pessoas, aos grupos, às populações mais vulneráveis, aquelas que têm mais frequentemente os seus direitos ameaçados, que não têm os seus direitos sequer reconhecidos ou que já estão tendo, já tiveram os seus direitos violados. Então, a estrutura da Secretaria se divide em coordenações de políticas para criança e adolescente, para juventudes, políticas para mulheres, para pessoas idosas, de promoção da igualdade racial, política para pessoas LGBTI+, migrantes, indígenas, pessoas regressas, pessoas desaparecidas e seus familiares, pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Então, Albertina, Nataline, a gente lida muito com a recepção de denúncias e o acolhimento a vítimas de violências, de violações de direitos, ao mesmo tempo que trabalha arduamente para que não haja violação de direitos, né? Para evitar a ocorrência de violências e, mais ainda do que isso, para oferecer garantias, né? Proporcionar oportunidades. Então, tudo é direitos humanos, não tem nada que a gente possa excluir da nossa pauta. E quando a gente fala em vulnerabilidade, geralmente a gente usa a palavra vulnerabilidade associada a questões econômicas, né? Questões de renda. De fato, baixa renda é um agravante de todas as vulnerabilidades, mas determinadas violações afetam as pessoas independentemente da sua renda. Um tema que é muito presente no nosso dia a dia, por exemplo, é a violência contra a mulher. Violência contra a mulher afeta mulheres de todos os lugares da cidade, com todos os graus de escolaridade, e todas as faixas de renda. Então, sim, as mulheres que ainda têm uma questão de dependência econômica do agressor, a vulnerabilidade delas é agravada por isso, mas não afeta somente as mulheres de baixa renda. A mesma coisa em relação às mudanças climáticas. As pessoas de baixa renda são mais brutalmente afetadas pelas mudanças climáticas, são mais afetadas com a ameaça ou a ocorrência, de fato, da insegurança alimentar, da insegurança da sua habitação, né, da necessidade de migrações involuntárias, quer dizer, a pessoa não migra porque escolheu, mas porque foi praticamente ou literalmente obrigada a isso. Então, povos indígenas, migrantes, a gente fala em racismo ambiental, porque quando se aplica os recortes raciais aos fatores de vulnerabilidade, inclusive a mudanças climáticas, tem esse recorte também. Então, como é que a gente lida com isso? Com as violações, as ameaças e com a promoção de direitos humanos? A secretaria, como eu disse, ela se divide em coordenações. As coordenações são relacionadas a conselhos municipais, compostos por representantes de várias secretarias de governo e representantes da sociedade civil. Então, são lugares em que nós temos ali o encontro regular entre governo, outras esferas de governo também, e os representantes da sociedade civil, para discutir todos os temas sob o ponto de vista específico daquela pauta. Nós temos centro de referência da mulher, de promoção da igualdade racial, centro de cidadania LGBT, temos as unidades móveis, quer dizer, são lugares físicos que as pessoas podem procurar para ter acesso aos nossos programas e aos nossos serviços. Nós temos unidades móveis, nós organizamos conferências, eventos diversos. Mas em tudo isso a gente não faz nada sozinho, até meio clichê, né? Mas não adianta a gente ter um centro de referência com a nossa equipe técnica preparada, com a unidade móvel, com os nossos materiais de divulgação dos nossos programas. A gente precisa de articulação, de envolvimento, de engajamento. As pautas de direitos humanos dependem muito de comunicação,
de sensibilização e de engajamento. Porque você não consegue promover direitos para as mulheres simplesmente dentro do centro de referência, durante o mês da mulher, num evento do Outubro Rosa. A gente precisa que todas as pessoas sejam sensibilizadas e que tratem de todos esses temas. Isso é lógico que vale também no caso das mudanças climáticas. Usando aqui meu último exemplo, né, em relação à violência contra a mulher, que realmente é um dos nossos temas cotidianos, infelizmente, mas a gente fala de violência contra a mulher, Padula, às vezes a própria vítima de violência não se reconhece como tal. Ela fala assim, coitado, meu namorado está estressado, ele tem ciúme, mas é porque ele me ama muito. Não, ele me xingou aquela hora porque ele estava nervoso. Então, olha o tamanho do nosso desafio. As próprias vítimas de violações, às vezes, precisam se dar conta de que elas estão sendo vítimas. Às vezes, o agressor também não se dá conta que aquilo que ele está fazendo, não, aquilo não é piada. Aquilo não é brincadeira. Brincadeira é quando os dois dão risada. Se eu faço uma piada e a Luciana fica constrangida, se sente vexada, não é brincadeira e não é piada. Então, em relação às mudanças climáticas, tem tudo a ver com isso. Quer dizer, as pessoas, às vezes, Nathalie, super sensibilizadas, informadas e conscientes, terminam de fumar o cigarro e arremessam a bituca na sarjeta. Ainda miram ali na boca de lobo, que é para ter certeza que vai cair no fluxo d'água, que vai dar no rio, que vai dar no mar. Quer dizer, a pessoa super engajada, informada, consciente, super contribui com a perda de biodiversidade. Então, como em todos os outros casos de promoção e garantia de direitos, de combate às violações de direitos, a gente precisa de cada pessoa engajada a partir da sua casa, da sua rua, do seu quarteirão e assim por diante. Quando alguém fala que não, a responsabilidade é de cada um e deixa de lado os governos, as grandes medidas necessárias, eu falo, também não é bem assim. Mas alguém também diz assim, o que adianta eu fazer? É o governo, também não é assim, não. A gente precisa de todo mundo, precisa de políticas públicas, e o jeito das políticas públicas criarem raiz, darem frutos, é ter muita gente ali semeando, cuidando, plantando, para que tenha forças e se propague. Obrigada, gente. Vou passar agora, então, para o secretário de Educação, Fernando Padula. Bom, boa noite, muito obrigado. Obrigado ao secretário Nathalie, Soninha, Albertina, Luciana, Ramírez, por essa oportunidade de estar aqui. Boa noite a todos os jovens que estão aí nos ouvindo. Pegando carona, a Soninha falava de políticas públicas. Queria só contar para vocês, né, que o prefeito Ricardo Nunes determinou que 20% da frota de ônibus passe a ser elétrico. Isso é muito importante, né, porque o ônibus a diesel é muito poluente e tem consequências climáticas. E aí, entrando na área de educação, lembrar, né, nós temos aqui na cidade 4.000 unidades educacionais, mais de 1.080.000 estudantes, e o nosso currículo, o currículo da cidade de São Paulo, ele tem os objetivos de aprendizagem, né, e tem os objetivos do desenvolvimento sustentável, os ODS. Né, é o primeiro currículo que está atrelado, né, o objetivo de aprendizagem com o objetivo de desenvolvimento sustentável. Tem muito a ver com essa nossa conversa aqui de hoje. Né, e falar de algumas ações, né, as ações que os grêmios fazem nas unidades escolares, que cuidam de praças, que fazem coleta seletiva, que fazem a conscientização, inúmeras ações que os nossos grêmios fazem, e quero aproveitar para cumprimentar e parabenizar esses grêmios. Contar para vocês uma parceria com a Secretaria de Relações Internacionais e com a Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas, do Biodigestor. Né? O que é o Biodigestor? É uma grande cápsula, né, onde você coloca os restos da alimentação. Aquele que ia para o lixo vai para o biodigestor. E o que vira? Vira gás. E aí você deixa de usar o gás e gastar o gás e usa o gás do biodigestor, da própria comida, da própria unidade escolar. Uma outra ação é a ação, aí em parceria com a Formigas de Imbaúba, de plantar espécies da Mata Atlântica.
Então, nós temos, em alguns céus e algumas escolas, mais de 128 espécies da Mata Atlântica que estão sendo semeados na cidade de São Paulo para que a gente tenha um reflorestamento, uma mini floresta nessas nossas unidades da cidade. Também a educação ambiental como tema transversal na cidade e a orientação pedagógica e as formações aos professores nesses projetos de educação ambiental. Também lembrando aqui alguns projetos de coleta seletiva, né, que é uma parceria com a antiga Anurb, agora a SP Regula, que cuida da questão de coleta, e que as escolas fazem a conscientização para separar esse lixo e deixar os resíduos para que eles sejam coletados nessas unidades. Sem lembrar também das hortas nas escolas. Eu vejo, essa semana mesmo, tive em algumas escolas e lá tem as hortas. Tem uma e meia ali no parque... No Parque Novo Mundo, tem até milho crescendo lá, morango, uma série de coisas. E agora, em parceria com a SMDET, com a Secretaria de Trabalho, nós temos as mães do POT, né, Programa Operação Trabalho, responsáveis pela horta. A gente tem as mães responsáveis pela busca ativa escolar, que é verificar as crianças que estão indo, ligar, ir na casa, fazer a busca ativa, mas agora as mães também que cuidam da horta das nossas unidades escolares. Vão ter a formação específica para saber o momento de adubar. Uma me ensinou que você precisa, no período de férias, planta feijão, porque para o solo não ficar parado no período que não vai ter ninguém para cuidar, mas ao mesmo tempo o feijão nasce quando eles voltarem e está cuidando daquela terra ali na unidade escolar. Bom, então são algumas das iniciativas que já existem, que nós temos que fazer muito mais, liderados aqui pelo nosso Natalino. Mas queria cumprimentar a vocês, estou vendo ali jovens que limpam, né? E todas essas iniciativas. Vocês podem mudar essa cidade, podem mudar esse país. Vocês têm muito a fazer para garantir que nós tenhamos um futuro melhor, né? E que consigamos nos proteger das mudanças climáticas. Então, parabéns pela atitude cidadã de vocês. Amiri. Ramires, parece até que você está na China. Bom, a Miris não tá, a gente não está conseguindo ouvir, então vamos dar início aí ao momento mais esperado, que é ouvir os nossos jovens, né? E para começar esse momento, eu queria convidar a Mavi Brilhante, jovem de 10 anos, embaixadora nacional do Limpa Brasil. Você a palavra, Mavi. Boa noite, pessoal! Meu nome é Maria Vitória, mais conhecida como Mavi. Estou aqui junto com o Pedro e fazemos parte dos Jovens que Limpam, um movimento do Limpa Brasil, que acredita no poder da juventude unida pelas questões climáticas. Hoje quero falar sobre o Meu Futuro, Minha Voz, um programa que tem como objetivo principal preparar as crianças e adolescentes para serem defensoras da terra e natureza em suas comunidades e escolas. A chave nisso tudo é a união das crianças e adolescentes e conectar a turma jovem de todo o Brasil e também fora dele, pois esse é um movimento global. Quando a gente se junta, podemos fazer acontecer. Os objetivos são práticos. Primeiro, a educação ambiental, para tentar evitar mudanças climáticas que podem afetar a vida na Terra. A gente precisa entender o quanto é grave que está acontecendo com a natureza. Mas não basta apenas saber, é preciso sensibilizar, estimular as pessoas a mudarem o comportamento. Precisamos agir nas nossas comunidades, realizando ações para tornar o local onde vivemos mais sustentável. Podemos orientar o comportamento das pessoas pelo exemplo. É isso mesmo, Mavi.
O Ramires está por aí? Então, eu vou chamar agora o Pedro, que também é do Limpa Brasil, dos Jovens que Limpam. Então, Pedro, por favor. Muito obrigado, gente. É como a Mavi estava dizendo. Além disso, nós também trabalhamos com a capacitação de líderes ambientais. Nós, Jovens que Limpam, temos como proposta a proliferação da liderança juvenil responsável. Afinal, não é só saber, mas é saber liderar. É entender como engajar a comunidade. É como falar com as questões climáticas de um jeito que todo mundo entenda. É como promover diálogos intergeracionais produtivos. E, principalmente, como fazer uma comunicação de jovem para jovem que seja efetiva. E, claro, não adianta só falar, a gente tem que fazer. A gente precisa agir nas nossas comunidades, fazer elas mais sustentáveis, promover ações coletivas que possam engajar todas as nossas cidades. E tem também a parte da consciência global, é claro, que é entender o que a gente faz aqui e como isso influencia o mundo inteiro. O esquema é sermos parte de uma resposta coletiva para os problemas climáticos e ligando as nossas ações locais com os desafios globais. Então, galera, essa é a vibe do Meu Futuro Minha Voz. Um projeto que não só prepara a gente para ser líderes conscientes, mas também para sermos defensores de verdade da luta contra as mudanças climáticas. E acreditem, gente, a união da juventude já é o combustível que vai fazer essa máquina rodar e transformar todas as nossas comunidades. Então, tamo junto nessa e bora fazer acontecer. Let's do it, pessoal. Muito obrigado. Convido agora a Raíssa Lemes, representando o Conselho Nacional de Juventude. Oi, pessoal, boa noite. Estou aqui representando o presidente Marcos Barão, do Conjuve. Para mim é uma honra estar aqui com vocês e falo isso em nome de todo o Conselho também, nesse espaço que é um marco, né, tão importante para um tema igualmente tão importante, né? O protagonismo jovem, uma das maiores formas através da qual ele tem se demonstrado é através do ativismo ambiental, né? O ativismo ambiental tem sido, entre a juventude, uma forma de protagonismo, de incidência política e de participação social, que são questões muito basilares e muito fundamentais para todos os conselhos de participação, né? Então, esse é um tema muito caro ao Conjuve, inclusive o direito de sustentabilidade ao meio ambiente é uma das diretrizes preconizadas pelo Estatuto da Juventude, né, que define quais direitos devem ser garantidos aos jovens. Então, nessa linha, a gente também tem tido algumas iniciativas, como, por exemplo, a reestruturação do Plano de Juventude e Meio Ambiente, que é um plano nacional, e a criação de uma comissão específica dentro do Conjuve para essa área. E a gente fica muito feliz de ver essa iniciativa na cidade de São Paulo, que, como já foi mencionado, pode ser, inclusive, uma referência para vários outros municípios do Brasil e até fora do Brasil, né? Coincidência que São Paulo tem, por exemplo, na própria região da América Latina. Então, acredito que o que vocês estão fazendo, né, é muito poderoso, em continuidade ao que a Gestão de Juventude de São Paulo já tem feito através de outras iniciativas muito importantes também. E eu acho que esse evento de hoje demonstra o quanto o compromisso contra as mudanças climáticas, o quanto o compromisso pela sustentabilidade, pelo desenvolvimento sustentável, precisa ser um compromisso intersetorial e intergeracional, né? E aqui a gente tem as duas coisas, são vários setores unidos, né? Tanto as organizações de sociedade civil quanto setores governamentais, né? A gente teve as falas de várias secretarias da cidade de São Paulo, e também a questão intergeracional. A gente tem aqui muitos jovens, mas também pessoas de diversas outras faixas etárias, e acho que isso demonstra bem qual que é a linha, né, que a gente deve seguir em relação ao desenvolvimento sustentável e como fomentar também a participação dos jovens nesse processo que tem um potencial muito grande, não só para o futuro, né, que às vezes muita gente vê a juventude como algo para o futuro, né, ou como demandas para o futuro, mas para questões para agora, especialmente numa temática que é tão urgente, né, como a questão das mudanças climáticas. Então, eu fico muito feliz e inspirada por estar aqui com vocês hoje apresentando o Conjuve, muito inspirada por todas as falas que me antecederam e desejo todo sucesso ao projeto, em nome do Marcos Barão, em nome do Conselho Nacional da Juventude também. Obrigada. Obrigado, Raíssa. Vamos lá. Escutam melhor agora? Agora vocês me escutam? Pessoal, agora com vocês, está aqui também com a gente o Pedro, que é presidente dos Jovens que Limpam, do Limpa Brasil, que vai dar uma palavrinha com a gente. Pedro já falou, Ramires, eu acho que perdão. Tá em tudo, então agora é o Edson, se você puder chamar. É o Edson, isso. Edson, por favor. Edson, do Escolas pelo Clima.
Boa noite a todas, a todos. Vocês não fazem ideia da minha alegria de poder estar aqui com vocês hoje. Saludo o querido secretário Gilberto Natalini, todas as autoridades presentes. É realmente uma alegria poder estar aqui. Eu faço parte do movimento ambientalista há pelo menos 30 anos, ou talvez um pouquinho mais. E há muitos anos eu não via uma temática socioambiental, um tema, um desafio socioambiental comum que mobilizasse tanto as juventudes, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. E isso é uma alegria muito grande. O movimento Escolas pelo Clima, ele existe há mais ou menos 4 anos, e ele já se configura como a maior rede de escolas, estudantes e educadores em pró do desenvolvimento de ações climáticas. Hoje nós temos como escolas signatárias mais ou menos 700 instituições distribuídas por todo o Brasil. Recentemente ingressaram no movimento Escolas pelo Clima também escolas do Paraguai e de Portugal, o que acabou tornando o nosso movimento um movimento internacional. E nós temos trabalhado junto com essas escolas, junto com os educadores e junto com os estudantes, com as juventudes, para qualificar cada vez mais a escola, não só como um lugar de transmissão de conhecimento, mas como um local de construção de novos conhecimentos e de ações climáticas. Então, é muito importante que a gente veja as juventudes com esse enorme potencial que ela tem protagonista e que o movimento Escolas pelo Clima, em parceria com outras instituições governamentais, tem colaborado nessa direção, né, na direção de realmente tornar as escolas como verdadeiros polos de construção de conhecimento e construção de ações climáticas. Faço coro com a Francine, com a Soninha Francine, que está aí presente, da importância da gente trazer para dentro dessa conversa cada vez mais e diferentes atores sociais, para a gente despertar não só nas juventudes, mas em todas as sociedades, esse sentimento fundamental que é o sentimento de corresponsabilidade. O planeta é de todos nós. Agradeço de novo o espaço e o privilégio de estar aqui com vocês hoje. Parabéns. Muito obrigado, Edson, pela participação. Que bom ter pessoas históricas do movimento junto com a gente, para a gente somar forças e fazer uma transformação real. E agora com vocês, uma pessoa que participou de um programa bem bacana nosso, que fala sobre empoderamento das juventudes, que foi embaixadores da juventude, Mahayan Sampaio. Mahayan, tá por aí? Tinha visto ela entrar. Oi, me veem? Me ouvem? Sim. Perfeito, bom. Boa noite a todos, todas e todes. Queria começar agradecendo o convite. Para fim de acessibilidade também eu vou fazer minha autodescrição. Então, eu sou uma jovem mulher negra de 23 anos de idade, tenho os cabelos trançados castanhos, uso um colar de sementes da Amazônia, um terno preto e ao meu fundo tem um papel de parede. Tenho cabelos e olhos castanhos. Muito boa noite a todos. Eu peço licença aos meus mais velhos e saúdo a potência de todos os meus mais novos que estão aqui, de todas as juventudes, e eu agradeço o convite de estar aqui hoje em troca, né, compartilhando, mas sempre aprendendo. Eu costumo dizer que discussões como essa são muito fundamentais e o meu desejo é que os espaços ambientalistas eles sejam cada vez mais empretecidos, cada vez mais femininos, repletos de juventudes, porque é extremamente importante que a gente considere essas múltiplas visões e vozes de Brasil. Eu sou ativista climática, sou embaixadora da Juventude da ONU e eu sou cofundadora do Instituto Perifa Sustentável, que é uma organização que mobiliza juventudes em torno da pauta socioambiental. Então, a gente vai discutir mudanças climáticas para jovens de favela e de periferia, principalmente jovens pretos e pardos, né, jovens negros e moradores dessas comunidades, preparando e educando através da educomunicação e do viés de educação climática e educação socioambiental. É uma honra para mim estar aqui com vocês, até porque eu acredito que o encontro de hoje, ele é um encontro de muita celebração, porque ele marca uma parceria
parceria muito sólida, e o início de uma parceria muito sólida entre essa sociedade civil, entre os movimentos jovens, ativistas e ambientalistas e o poder público. Nós, enquanto jovens, pleiteamos cada vez mais estar nesses espaços de tomada de decisão, de poder discutir, de poder falar sobre políticas públicas e de poder trazer as nossas demandas, e não só falar incessantemente sobre os nossos problemas que a gente já conhece, mas o que a gente tem feito enquanto sociedade civil em termos de solução, né, de adaptação para mitigar essa crise climática que a gente vive hoje, porque quando a gente fala de ativismo jovem, a gente também fala sobre ação global, sobre a mudança do clima, né, pela mudança global do clima, para barrar essas mudanças climáticas que a gente vive hoje. Eu queria deixar aqui para vocês, né, só reflexão de como a gente deve, cada vez mais, enquanto jovem, discutir a partir desse viés socioambiental, né, quando a gente fala dessas nossas visões brasileiras e dessas múltiplas vozes e as juventudes que têm experiências diferentes com relação a esse viver a juventude, né, a nossa juventude é muito plural, a gente vai trazer sempre essas diferentes perspectivas, e é muito necessário que a gente una cada vez mais a luta contra as mudanças climáticas hoje com a nossa luta social, com a nossa luta socioambiental, porque falar de mudanças climáticas também é falar de fome, também é falar de habitação, também é falar sobre deslizamentos de terras e de como as políticas públicas também precisam ser direcionadas para esse lugar. Mas eu também gosto de enxergar a nossa sociedade a partir de toda essa potência que existem nos três setores, seja ele setor público, setor privado ou do terceiro setor. É muito importante que a gente não coloque isso só nas mãos do governo, que o governo colabore com a sociedade civil e com as empresas nessas famosas parcerias intersetoriais que a gente chama, né? Toda a sociedade, e é isso que dita a Agenda 2030, deve trabalhar em prol de barrar essa mudança global do clima, porque se a gente fala de natureza, a gente também fala de gente. E como diz Caetano, por exemplo, gente é para brilhar, não é para morrer de fome. E se eu pudesse falar dessa perspectiva, eu até amplio, né? Não é para morrer de fome, nem de frio, nem de tiro, nem por deslizamento de terra, nem por aumento do nível do mar, ou por contaminação de peixe, nem por terra seca, nem por nada. Gente, é para brilhar. E o que é brilhar nessa perspectiva da juventude, né? É existir com o mínimo de dignidade e bem viver. E é isso que o nosso ativismo climático vai clamar, que não só o planeta, mas as pessoas possam existir cada vez mais com mais dignidade, com mais bem-viver, tendo suas vozes ouvidas e, por que não, articulando também com o nosso município, com a nossa cidade, com as nossas empresas, com todos os setores da sociedade, trazendo essa potência que a juventude dá. Obrigada. Maravilhosa! Obrigado, Marraia. Obrigado mesmo por participar com a gente. Que fala potente, e agora eu gostaria de chamar uma perspectiva do lado do hip hop, o Rodrigo de Luna, para trocar uma ideia com a gente. Rodrigo, tá por aí? Estou aqui. Todo mundo me escutando aí? Por favor. Primeiramente, eu quero desejar uma boa noite a todos. E para mim é uma grande honra e grande alegria estar participando aqui hoje desse evento, a convite do pessoal da Seclima. Para mim, eu estou muito feliz mesmo de poder, com o hip hop, que é a cultura que eu faço parte, é uma cultura que salva, entendeu? Que resgata, e eu acho que tem tudo a ver o hip hop estar junto nessa luta pelo clima, através do rap nacional, através da dança e do grafite e do DJ tocando a música, a gente poder informar a nossa comunidade local e a sociedade em todo também, né, através dessa ferramenta que a gente temos na mão, que é essa cultura que vem da periferia. E é que nem o Pedro, né, falou, não adianta só falar, a gente precisa fazer, e está sendo feito. Fico muito feliz com essa iniciativa. Estou à disposição, à frente aí, representando o hip-hop. Quero falar também sobre o evento EcoFlow, que é um projeto que a gente cria aqui, é o EcoFlow, que tem como objetivo, através do hip-hop, estar conscientizando toda a rapaziada, toda a galera, toda a sociedade, entendeu? Neste evento, a gente estamos planejando fazer no dia 12 de dezembro, e eu conto com o apoio de todos os jovens que estão aqui nesse momento hoje, o apoio do nosso secretário Nataline, da Luciana, de todos. Muito obrigado pelo apoio. Conto com o apoio de verdade de vocês, para a gente juntos fazer uma grande festa, todos falarem,
palestrar, entendeu? Eu quero trazer a rapaziada do rap que vai cantar letras de músicas temáticas falando sobre isso. E os murais de grafite também, que vão estar enfeitando ali e trazendo uma mensagem através da intervenção visual. E eu gostaria de contar com o apoio de todos os jovens aqui. O hip hop, ele está completando 50 anos no mundo. Aqui no Brasil ele tem 40 anos e ele já resgatou muitas vidas. E eu creio que é válido o hip hop estar junto nessa luta também. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Valeu, Rodrigo. Muito potente. Quando você falou do evento, todos nós ficamos empolgados e bora auxiliar. E, gente, agora eu queria chamar a Marciele. A Marciele é representante da juventude do Sindicato dos Engenheiros e está aqui com a gente hoje também para somar. Boa noite, eu estou muito emocionada, estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu gostaria de cumprimentar todas as autoridades que estão presentes na figura do meu secretário, Nataline, o qual o meu presidente, Murilo Pinheiro, deixa um grande abraço. Agradecer esse convite em fazer parte deste movimento, representando o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo e a Federação Nacional dos Engenheiros, coordenadora geral do Núcleo Jovem do sindicato. Eu sou engenheira ambiental e sanitarista e especialista em ESG e gerenciamento de resíduos sólidos. Eu nasci em Itacoatiara, não sei se vocês conhecem, no interior do Amazonas. Então, eu sou uma amazonense que foi muito bem acolhida por essa cidade de São Paulo, a qual eu tenho muita gratidão, uma profunda gratidão. Então, eu fico muito feliz hoje pela oportunidade de falar com vocês, não só de falar, mas de também poder ouvir um pouquinho de cada um das lideranças presentes, né? Todos os jovens ativistas, todas as lideranças também que estão nos assistindo pelo YouTube. Então, fico muito feliz e agradecida. Eu acredito que esse momento, ele é um momento muito repleto de esperança para a gente, né? Onde nós estamos celebrando mais do que um pré-lançamento de um movimento de Juventudes pelo Clima. Eu acredito que a gente está celebrando, num dia muito especial das cidades, como já foi dito, um chamado urgente a todas as almas e corações de todos os presentes. É uma convocação, acho que vem dos 4 cantos do mundo, para que a gente possa agir diante do mais crítico desafio da humanidade, que é a crise climática, não tem outro, né? Então, o momento que nós vivemos é crítico, o nosso planeta ele está doente, e as mudanças climáticas representam uma das maiores ameaças ao nosso mundo. E é o mundo que nós teremos nas nossas mãos, nós enquanto juventude, e passaremos para os nossos filhos e para os nossos netos. Né? E, consequentemente, as mudanças climáticas estão alterando o nosso modo de vida, o nosso modo de ver a vida, inclusive. E como engenheiros, nós temos a responsabilidade, né, falando da atuação dos engenheiros e dos jovens profissionais, nós temos essa responsabilidade não apenas de compreender que essas mudanças existem, mas também de liderar essa inovação e promover soluções mais sustentáveis. Então, esse movimento Juventude pelo Clima, que é o nosso movimento, a gente acha que tem que bater no peito, viu, Natalinha? Eu sei que foi uma ideia aí da secretaria, mas a gente tem que bater no peito e dizer assim, é nosso movimento, porque tem que vir da alma, tem que vir do coração. Então, esse movimento Juventudes pelo Clima é mais do que uma iniciativa, na minha visão, por isso que eu te parabenizo. Ele é esse chamado a uma consciência coletiva, né? É um lembrete de que todos nós aqui presentes somos coautores do nosso destino planetário e de que precisamos agir. Essa é a única coisa que eu entendo hoje, é a ação. Então, todos nós precisamos entender que a engenharia, ela está presente em tudo, né? Ela é revestida de muito conhecimento, habilidades, mas não só, gente, um conjunto de técnicas e cálculos, como muitos pensam, né? Engenheiro, só cálculo, mas não. Ela está à frente e tem uma enorme responsabilidade frente às mudanças climáticas, né? Justamente porque ela pode contribuir e construir uma sociedade também mais sustentável e mais justa. E eu acredito que o nosso movimento é essa manifestação, sabe? Mais poderosa, não sei se vocês sentem, dessa esperança, de fato, pelo mundo. Representa essa nossa união de cada um de nós, né? Do Ramires,
do Rodrigo, da Luísa, da Mavi, de todos os secretários da sociedade, né? Já foi falado aqui dos 3 atores do poder público, empresa, sociedade civil organizada, e é um testemunho do poder dessa colaboração, da paixão e desse comprometimento comum por uma causa maior, né? Que é a vida, de fato. Então, Nataline e todos os colegas, a Federação Nacional dos Engenheiros, o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, estão muito orgulhosos em poder fazer parte, apoiar de fato essa iniciativa. Estamos comprometidos em fornecer todo o conhecimento técnico, toda a experiência, recursos necessários para impulsionar projetos inovadores que enfrentem as mudanças climáticas. Não só enfrentem, mas trabalhem na adaptação, na mitigação, porque elas são reais, essas mudanças. Não tem mais como voltar atrás, mas dá para a gente frear e trabalhar nessas adaptações. Então, como engenheiros, temos essa capacidade, né, de poder transformar essas ideias de forma mais tangível, de criar infraestruturas mais resilientes, promover fontes de energias mais renováveis, desenvolver tecnologias que possam minimizar. Então, tudo isso faz parte da engenharia. A engenharia está presente em tudo. Por isso que o Núcleo Jovem Engenheiro conclama também todos esses profissionais, sejam estudantes de engenharia, sejam profissionais recém-formados que estejam atuando, para que abracem essa causa de fato e construam, porque nós somos os construtores do amanhã, construam esse futuro que nós desejamos de forma mais sustentáveis. Mas nós sabemos que só os engenheiros não é possível, né? Então a gente precisa fazer todo mundo junto, de forma colaborativa. Então quero agradecer a oportunidade, dizer que fico muito, muito feliz e contem conosco, com todo o nosso apoio de fato, e vamos juntos nessa jornada. Muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigada. Pessoal, só vou pedir para todo mundo se ater os 3 minutinhos de fala para a gente conseguir ter todo mundo aqui. Temos bastante colegas aqui para falar com a gente. Agora, o amigo das antigas, se assim posso apresentar, Danilo, por favor, um ativista ambiental, também engenheiro ambiental, né, Danilo? Trabalha nas questões climáticas faz muitos anos, que meu querido amigo Danilo Augusto. Olá, boa noite a todos. Dizer da alegria de poder participar, de poder somar num momento tão importante como esse, um divisor de águas. Fico aqui extremamente contente com as falas que foram ditas, mas acho que é importante destacar, falar da Marianne e da Marcelier, que trouxeram questões que são de extrema importância, não só no papel de nós profissionais, mas bem como também esse fortalecimento dessa juventude, em especial a juventude periférica. Até acho importante trazer esse debate também, que nós sofremos muito lá nas pontas, nas franjas, pela ausência de políticas públicas, pela estruturação de uma cidade mais estruturada, inteligente, organizada, que possibilita, que trabalha pela igualdade de oportunidades. É inquestionável que numa cidade tão desigual, uma cidade tão competitiva, tenhamos regiões da cidade tão diferentes umas das outras. Aproveito aqui e trago aqui o meu agradecimento, porque a gente está aqui fazendo um grande movimento de trazer o máximo de pessoas possível que estejam engajadas e comprometidas com essa pauta que é de todos nós, essa pauta que ela é emergencial. A gente fala de 2030 está aqui. E o que nós estamos fazendo para alcançar essa meta, né? A gente vê hoje muita gente falar, a juventude é o futuro, não vamos separar lixo não, deixa para que a juventude separa, quando for fazer palestra, vamos falar com a juventude, com as criancinhas. O momento é agora. Esse debate sobre a intergeracionalidade é algo que precisa ser dito e debatido. Cada vez mais nós, seres humanos, estamos vivendo muito mais. Então, as pessoas daqui até 2030, que já têm 40, 50, 60 anos, com fé em Deus, vão viver muito mais. Qual é o comprometimento delas com as mudanças climáticas? É importante também se debater quem detém o capital, quem consome, quem paga a conta, quem faz as escolhas, que consome. É importante trabalhar isso de uma forma mais organizada. Trago aqui também
a minha contribuição no aspecto também da gente fortalecer os conselhos deliberativos que garante a participação popular, que garante que essa sociedade que está engajada, comprometida, tenham possibilidade de desenvolver seus projetos, suas ideias. É importante esse movimento que a Prefeitura de São Paulo vem realizando, de trazer a sociedade para debater um tema tão importante que é relacionado a diversas áreas. Como foi pontuado pela secretária Soninha Francini, é uma questão ligada aos direitos humanos, né? É um direito nosso à água potável, é um direito nosso a respirar um ar de qualidade, é um direito nosso acesso à alimentação. Precisamos debater diversos pontos como estes para garantir uma sociedade cada vez mais igualitária. É muito difícil a gente debater mudanças climáticas sem trabalhar a sustentabilidade, ações ecologicamente corretas, socialmente justas, economicamente viável. Nada vai avançar se esse tripé da sustentabilidade estiver equalizado. Acho também que esse movimento nos trará a oportunidade, como foi bem dito pelo nosso mestre Gilberto Natalini, de trazer diversas áreas, desde os engenheiros, filósofos, bibliotecários, biólogos, todo mundo que tiver antenado, que tem essa sensibilidade, não só com o clima, a sensibilidade com o ser humano. Todos nós somos meio ambiente, então a gente precisa estar antenado a isso. Mas acho que também é importante também a gente trazer pontos de observação daquilo que tem sido feito e tem dado certo, como a virada sustentável, virada ODS, Dia Mundial da Limpeza, trabalhos engajados na capacitação e também do aperfeiçoamento dos jovens que hoje são o futuro, que hoje vivenciam essa realidade e de que forma elas podem colaborar e somar para o futuro da nossa cidade. E como diz a ONU, agindo localmente para que a gente possa globalmente ter um grande resultado. E é importante a cidade de São Paulo se posicionar para que sirva como exemplo não só para o nosso estado, para também todo o Brasil. Trago aqui algumas iniciativas que a gente pôde somar. Por exemplo, eu faço parte de um coletivo chamado Limpeza na Represa, e o nosso principal objetivo hoje é justamente garantir a qualidade da água dos nossos aquíferos. Não existe progresso, não existe desenvolvimento sem água potável. Nós estamos importando, trazendo de fora água para a cidade de São Paulo e tirando o direito e o acesso ao desenvolvimento de cidades que são vizinhas à nossa, que estão perdendo os seus rios, estão enfraquecendo os seus reservatórios para atender a demanda da nossa cidade. Acho que aqui eu trago aqui a minha reflexão também especial sobre a educação ambiental. Sem educação ambiental, as nossas práticas serão viciadas, serão práticas que não vão trazer um futuro mais sustentável para a nossa sociedade. Agradeço demais a oportunidade de poder somar, de poder integrar essa equipe muito seleta, com diversas pessoas, com diversas áreas. A diversidade é o futuro do nosso planeta. Eu agradeço imensamente essa oportunidade, deixo um abraço a todos vocês, me coloco à disposição não só do governo, mas da sociedade civil, para que a gente possa juntos, um pegando na mão do outro, sem deixar ninguém para trás, trazer para o futuro da nossa cidade uma mudança desse clima, mas um clima para melhor. Gratidão pela oportunidade. Obrigado, Danilo. Obrigado. E agora eu queria chamar aqui com a gente, eles que estão, parece que estão juntos, né? O da Antiga está junto com o Mário. Eu queria chamar vocês a falar, trocar uma ideia aqui com a gente. Vocês são do movimento de cultura na periferia, do movimento do hip hop, que soma tão bem com a gente aqui hoje. Boa noite aí a todos. Para mim é uma satisfação estar fazendo parte dessa reunião, dessa grande manifestação que está acontecendo hoje. Sou atuante do hip hop nacional desde 1984 e eu penso da seguinte forma: o hip hop ele é um
movimento que nem o meu irmão Rodrigo falou aí, que tem uns 4 elementos, que é o break, o rap, o grafite, o DJ, e ele tem que ser engajado no meio ambiente, né? Tanto que já fazemos alguns trabalhos, né? Fazemos alguns trabalhos em escolas, tanto estaduais como municipais, já levamos algumas reuniões até do Seclima, está para acontecer uma logo mais aí nesse mês de novembro, que é para levar a conscientização aí os alunos, tanto da escola estadual quanto da escola municipal, né, que vamos se atentar ao meio ambiente aí, porque vai chegar dias aí que não vamos conseguir ficar na sombra, né, de tão calor que vai estar. Mas eu vejo assim, o Rodrigo já falou praticamente tudo aí, a gente está organizando aí, juntamente com o gabinete, né, da Seclima, esse grande evento que vai acontecer, provavelmente dia 24 de novembro, já está tudo certo, dia 12 de dezembro. Né, era dia 24, mudou, dia 12 de dezembro. E é onde já estamos mobilizando alguns grupos de raps parceiros nossos, que vai ser totalmente voltado para o clima e o meio ambiente, né, porque é muito importante isso, muito importante a gente passar isso para a juventude, para as crianças dentro da escola e nas comunidades, né? Como funciona. Então, essa é a minha fala aí, de bate-pronto, porque meu irmão já tinha dito tudo, foi cirúrgico nas falas dele, eu só dei esse complemento aí, falando dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo dentro das escolas aí, tanto estaduais quanto municipais. Tá? Desejo uma boa noite a todos aqui, vou passar o Mário Sérgio aqui, porque o Mário Sérgio está ao meu lado aqui, vai usar meu celular aqui. Bom, boa noite a todos aí. Obrigado, Antiga. Boa noite a todos, a todas. Essa reunião é extremamente importante, né? A nossa sociedade, né? O nosso Brasil, né? Precisa aí, com certeza, de uma limitação maior para nós estar fazendo essa parte, essa gestão maior, inclusive tendo as nossas crianças junto, né? Eu sempre falei com uma reunião com o nosso secretário aí, até falei da parte das nossas crianças, que nós temos que atingir diretamente as crianças, onde que nós temos que dirigir diretamente as escolas. O Gilberto Natalino aí sabe que a gente tem um projeto da Seclima, né? Como é que se fala o nome? O projeto é o Clima na Periferia, né? Tá, entregamos em mão deles aí o nosso projeto aí, onde que nós temos o André aí, que faz parte também dessa parte aí, dessa gestão, que nós temos no início desse trabalho maravilhoso. Inclusive, queria até falar para o nosso secretário aí que está visitando a nossa comunidade aqui, que a nossa comunidade tem duas partes aqui das escolas que tem a nascente. E nós precisamos também priorizar essa parte da nascente, cuidar da nascente do nosso bairro, né? E aqui no Itaim Paulista, né, nós temos duas pontas de nascente. Uma que fica aqui perto do Costa Norte e a outra que fica aqui no Vereda, que faz parte do Itaim Paulista, né? Aí eu queria apresentar também para o nosso secretário vir até a nossa comunidade para nós ver o que nós podemos fazer de melhoria e um trabalho constante nessa nascente, tá bom? Essas minhas falas, muito obrigado pela atenção, tá bom? Estamos aqui para nós sempre trazer o melhor para o nosso Brasil e esse aquecimento global aí, que nós temos que trabalhar, fazer muito serviço ainda para nós estar numa conquista melhor aí, tá bom? Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Mário Sérgio. Obrigado pela participação de vocês, gente. E agora eu queria chamar diretamente da Choca, a Luísa, para falar um pouquinho com a gente, trocar uma ideia e somar no nosso movimento. Boa noite a todos, meu nome é Luísa, eu sou uma mulher parda de cabelos cacheados, mais ou menos na altura do ombro, e eu tô com uma blusa amarela e um fundo branco. Eu sou ativista socioambiental, sou estudante de Relações Internacionais na PUC São Paulo, e também, como mencionado, sou jovem transformadora da Choca e cofundadora de um projeto chamado Climate Activist Defenders, que trabalha
que tem como objetivo proteger a vida e o bem-estar de ativistas socioambientais que atuam em condições perigosas ou regimes opressivos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui entre tantas lideranças e jovens incríveis e tantas pessoas comprometidas com a pauta climática. Enquanto eu trabalhava, né, com ativistas em situação de risco ao redor do mundo, eu vi as dificuldades de participação da sociedade civil e também da juventude em diversos países, e é por isso que eu percebo o quão privilegiado que nós todos somos de estarmos tendo essa oportunidade de ter um espaço para construir, ouvir, e de sermos incluídos nesse processo de construção e implementação de estratégias, políticas, e de ter representatividade na pauta climática. Como jovem transformadora da Ashoka, que é uma rede de empreendedores sociais ao redor do mundo, para mim fica muito evidente a importância da participação da juventude na pauta climática. Inclusive, isso está muito presente nas pautas da Ashoka, seja através do movimento Um Mundo de Pessoas que Transformam, ou através do projeto de debates públicos nas escolas que trazem a democracia como um exercício diário na vida dos estudantes, reconhecendo esse como um espaço muito importante de participação da juventude. Inclusive, o novo percurso de debates tem como tema justamente juventudes e justiça climática, né? Até porque a gente vive em um momento muito crítico, em que a crise climática representa uma ameaça crescente à qualidade de vida, à segurança, à economia, à moradia, à alimentação, ao futuro das gerações, e nem todos são afetados da mesma forma, né? Como foi comentado pelos meus colegas, grupos mais vulneráveis sofrem mais com as consequências das mudanças climáticas, e eles estão ali na linha de frente das suas comunidades, cidades, bairros, e é por isso que a gente precisa reconhecer, incentivar e garantir a participação de diversos grupos da sociedade civil na tomada de decisão. E a juventude, ela tem um papel fundamental dentro desses espaços, né? Eles trazem a paixão, a inovação, a determinação e a representatividade, né? Que são recursos valiosos para a gente combater essa crise. E é por isso que eles têm, né, impulsionado essa capacidade de inspirar a mudança dentro das suas comunidades, até mesmo relacionando com outros tópicos, como a cultura, o hip hop, que foi mencionado anteriormente, porque em São Paulo, né, uma cidade gigantesca como essa, com 12 milhões de pessoas, é impossível a gente pensar em combater as mudanças climáticas sem colocar, né, São Paulo em destaque, porque a juventude de São Paulo, ela já está se mobilizando por um futuro melhor e mais sustentável, e quando a gente trata de clima, é necessário a gente pensar em uma abordagem intergeracional, em uma abordagem interseccional, colocando como foco os direitos humanos, e para isso é impossível a gente deixar a juventude paulistana de lado, e é por isso que a gente está aqui todos unidos juntos por essa pauta tão essencial na atualidade. Muito obrigada. Muito obrigado, Luísa. Obrigado por contribuir com a gente. E agora eu queria chamar o William, do Grêmio, da SPM, para trocar uma ideia com a gente. Por favor, William, tá por aí? Para me ouvir, para me ver? Sim. Bom, primeiramente eu queria agradecer pelo convite. Eu me chamo William Chiné, eu sou estudante de cinema e audiovisual da SPM, e eu acabei produzindo as lives do Dia Mundial da Limpeza de 2022 e 2023. Foi principalmente através dessas lives, né, que eu acabei entrando em contato com essa pauta tão importante, que é, enfim, a gestão do lixo e as mudanças climáticas. E aí eu queria falar sobre o poder do audiovisual, né, para mobilizar essa juventude e unir as pessoas. O audiovisual, ele foi essencial ao longo da pandemia, né? Muitas pessoas, assim, conseguem pensar em uma série, alguma atividade que ajudou elas, né, a caminhar pela pandemia e sobreviver, né, todo esse sofrimento que foi. As lives, elas cresceram em 45% na pandemia. Hoje em dia, 99,6% da população brasileira é alcançada por vídeos, segundo um estudo da Inside Video da Cantar Ibope. O Brasil ele é o terceiro país do mundo com maior consumo em redes sociais. E, além disso, segundo uma pesquisa do Panorama Mobile Time, 73% das pessoas entre 16 e 29 anos acompanham lives, 67% também acompanham entre 30 e 49 anos. O Brasil ele é líder em marketing de influência, com 40% dos brasileiros sendo impactados.
E, além disso, 92% dos profissionais de marketing consideram lives como parte importante da estratégia. Então, acho que assim, é uma oportunidade alinhar essa pauta de mudanças climáticas com empresas. 80% das empresas incorporando lives como parte da estratégia de marketing digital. As lives, elas são percebidas pelo público como uma comunicação autêntica. Então, existe essa oportunidade de unir essas pautas de causas sociais às empresas para justamente gerar essa mobilização da juventude e poder espalhar mais essa mensagem importante. Obrigado por somar com a gente, William, também nessa perspectiva de comunicação, de engajamento, isso é muito importante. E com as juventudes não adianta a gente também tentar metodologias que sejam chatas, a gente tem que chegar com coisa legal e com impacto bacana para a gente mobilizar cada vez mais jovens. Obrigado pela sua contribuição. Queria chamar aqui também agora um amigo querido, Arthur Barioni, da Zona Sul da cidade de São Paulo, para trocar uma ideia com a gente. Arthur, tá por aí? Opa, tô sim. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar os nossos secretários municipais presentes, Soninha Francini, de Direitos Humanos, Gilberto Natalini, de Seclima, de Mudanças Climáticas, Fernando Padula, da Educação. É um prazer estar aqui com todos vocês, meu amigo, parceiro de sempre, coordenador de Juventude da cidade de São Paulo, Ramires. Enfim, pessoal, estou aqui hoje como jovem periférico, inclusive estou no carro ainda, voltando do centro, né? Que a gente que trabalha no centro e mora na periferia, mora longe, nos extremos, demora um pouquinho para chegar em casa. Mas é isso aí. Eu sou Arthur Barioni, tenho 19 anos, sou morador aqui do Grajaú, e hoje estou aqui para falar para vocês sobre a importância, né, do debate de mudanças climáticas envolvendo os jovens de periferia, né? E não só os jovens, mas o impacto que isso causa também nos adultos, nos idosos, né? Morar nas franjas da cidade, que se desloca de um extremo, a gente se desloca de um extremo para o outro, né? Por exemplo, eu estou vindo do centro para o Grajaú, é mais de 1 hora de viagem, tanto de carro quanto de ônibus, enfim, é um percurso muito grande. Então a gente percebe, a gente anda, a gente vê a questão da arborização, a gente vê onde tem mais árvore, onde tem menos, e a gente sente esse impacto aqui na ponta, né? A gente sente o impacto na ponta da periferia, porque você não tem tantas árvores, você não tem uma educação ambiental, você não tem... A gente tem 2 reservatórios aqui, por exemplo, a gente tem a Guarapiranga e a Billings, e às vezes a maioria desses reservatórios estão poluídos por falta de tratamento, às vezes, muitas vezes do esgoto, né, que é despejado nesses reservatórios. Então a gente sente muita dificuldade com essas questões climáticas. Eu lamento ainda que no século XXI a gente tem que debater a questão do clima, né, que seja um tabu a questão do clima. Mas é bom que a gente tenha esses espaços de debate, principalmente jovens. Eu vi aqui a Maria, né, de 10 anos, e isso me deixa muito feliz e esperançoso, porque a gente tem jovens, e desde criança, né, já está se envolvendo, já está se interessando pelo assunto, pelo debate, e isso é muito importante. Isso me deixa esperançoso que a gente tenha mais jovens engajados, não só no clima, diversas pautas que abrangem a juventude. Eu quero terminar também falando de hortas comunitárias. Aqui no Parque América, no extremo sul, próximo do Grajaú, a gente tem a horta comunitária. Essa horta comunitária, ela gera um impacto econômico e social muito grande, porque você tem educação ambiental para quem está ali participando, aquela horta, ela gera, né, os frutos ou enfim, o alimento para aquelas pessoas que também estão ali na comunidade. Isso é muito importante para pessoas que praticam a lisa, que vivem disso. Quero também comentar aqui que essas iniciativas que a gente consegue transformar os espaços para que eles causem menos impactos climáticos e que eles sejam mais sustentáveis, né? Quando a gente fala de clima, a gente fala de sustentabilidade e fala de meio ambiente. Obrigado, Ramires. Obrigado a todos. Obrigado, Arthur. Bom retorno para sua casa. E agora a gente já está indo para as últimas falas. Eu queria chamar a Júlia, do Árvores Vivas, que está aqui com a gente também. Júlia, está na escuta? Olá, conseguem me ouvir? Boa noite. Sim. Olá, boa noite todo mundo. Meu nome é Júlia, eu sou coordenadora do programa Conviver e Aprender na Natureza, do Instituto Árvores Vivas. Para mim é um prazer estar aqui também junto com os adolescentes do Programa de Saúde do Adolescente, as Casas do Adolescente de São Paulo. Eu sou
uma jovem negra de São Paulo, da Zona Sul, tenho 25 anos, sou gestora ambiental e também sou mestranda em ciência ambiental pelo IEE, com foco em adaptação às mudanças climáticas em populações indígenas. E aí eu estou muito feliz de estar aqui para falar justamente de adaptação, porque a adaptação ela traz uma coisa muito importante também para a gente pensar, que é a percepção, né? E trazer a percepção dos adolescentes sobre a mudança climática traz muitas dicas do que a gente pode pensar em fazer em relação às políticas públicas. Eu gostaria de trazer um exemplo da nossa atuação recente numa escola da Zona Norte de São Paulo, durante a programação da ONU Habitat da semana passada, onde a gente aplicou uma oficina de percepção de mudanças climáticas com alguns adolescentes entre 11 e 13 anos de idade. E aí, para entender como é que eles percebiam as mudanças climáticas, a gente passou a partir de um exercício livre para perguntar para eles o que eles achavam do bairro, né? Quais eram as impressões deles sobre o bairro, o que eles gostavam de fazer, o que não gostavam, o que tinha ali. No que 100% dos alunos não hesitaram em dizer que não gostavam de nada. Não gostavam de nada do bairro. E aí um debate foi iniciado pelos próprios alunos, né? Porque alguns deles achavam muito ruim não poder ir na pracinha do bairro por ela estar, abre aspas, cheia de noia, e que, dada a sujeira na rua, a falta de coleta regular, a insegurança que sentiam, a falta de iluminação, de saneamento básico, de bueiro limpo para drenar a água da chuva e não alagar, de pavimentação, de coisa para fazer na praça, né? E também a falta de recurso para ir para os outros bairros, o melhor que se tinha a se fazer mesmo era ficar em casa vendo Netflix e mexendo no celular. E o que esses jovens estão percebendo, né? É, no fundo, um dos resultados de um processo histórico de desenvolvimento urbano que já nos explicaram as professoras Hermínia Maricato e a Raquel Ronick. Um desenvolvimento urbano paulista que, ao longo do século XX e XXI, produziu diferenças nos preços da terra, né? É onde o centro era valorizado, enquanto as áreas periféricas se constituíam com solos mais baratos e também com uma precariedade de assistência de serviços públicos. E isso acontecia, claro, com a demanda, né, e a chegada de muita gente na cidade. Para onde que ia essa população trabalhadora, né? No início do século XXI, mais de 2,6 milhões de pessoas da macrometrópole paulista viviam em aglomerados subnormais, ou favelas, não coincidentemente em áreas de alta declividade nas margens do rio. E aí, em 2010, considerando também a macrometrópole, eram mais de 8 milhões de pessoas que viviam em territórios de moderada a alta vulnerabilidade socioambiental, onde 56% da população era negra, e a renda domiciliar média era de apenas R$ 1.373. A renda média domiciliar per capita era 3 vezes maior na área de baixa vulnerabilidade, onde a gente tinha 13 milhões de pessoas, onde 30% eram negras, em comparação com as de alta vulnerabilidade socioambiental, perdão. Mas uma coisa que também chama atenção nesses dados é a distribuição dos jovens, né? Porque nas áreas de baixa vulnerabilidade socioambiental, pessoas de 17 até 17 anos correspondiam a cerca de 22% da população. E mas na de alta vulnerabilidade socioambiental, essa proporção era bem maior, de 34,4%. E esse também é um cenário que nos preocupa bastante e que, de certa forma, produz uma realidade maior. Porque, segundo o ranking da Unicef, com cerca de 163 países, né, falando sobre riscos ambientais climáticos para crianças, o Brasil estava no lugar 70. E com um indicador elevado de 7,3 em uma escala de 10 pontos. E aí a gente vê as altas temperaturas, inundações, deslizamentos, são reforçados em áreas urbanas periféricas, que já é superior a 80% no Brasil. E acabam impactando aí uma série de direitos de crianças e adolescentes. O direito, inclusive, ao meio ambiente de qualidade, como proteção às mudanças climáticas, foi incluído no comentário geral da ONU, número 26. E esse documento ele traz, muito interessante, uma visão holística de todos os direitos associados ao bem-estar e desenvolvimento pleno das crianças e adolescentes, dentre eles a não discriminação, segurança social, educação, ambiente limpo, saudável e sustentável.
E dentro desse, a gente tem a garantia da alimentação de qualidade, por exemplo, ou seja, são dezenas de direitos dentro do direito às mudanças climáticas e à adaptação. E o interessante de notar, para finalizar, é que essa visão holística, ela também está presente na visão dos jovens, né? Porque nas oficinas, quando eles trazem essas visões, eles colocam que o tráfico, às vezes, está ali no centro, mas ao redor disso está a ideia de que eles querem ser respeitados, né? Eles querem ser ouvidos. E, assim, só para não gerar margem a mal entendimento, é importante dizer aqui que, obviamente, o tráfico não é o que está impedindo a gente de se adaptar às mudanças climáticas, mas se isso causa, né, uma sensação pior do que a violação, todas as outras violações de direito dessas crianças e adolescentes, é importante pensar também para onde a gente está indo. E, por fim, a gente quer, né, que todos esses jovens eles possam usufruir do direito de estar em contatos em áreas verdes, em seus bairros, escolas, centros comunitários, assistência pública também cultural, que tenham acesso a tudo isso, que os adolescentes possam, desde a sua infância, sentir os benefícios das áreas naturais qualificadas, que a saúde esteja em associação também com o seu aprendizado. E que as escolas não sejam esses presídios, não sejam, né, como caixas em escritórios. A gente quer as árvores vivas e também queremos comunidades, pessoas vivas, e que esse movimento aqui, ele seja contínuo e presencial, eu espero, nos próximos encontros. Muito obrigada, desculpa passar o tempo, e vou passar para os meus colegas. Eu queria te perguntar, Júlia, tem mais alguém contigo? Luz, Thiago, Kevin? Não. Tem sim. A Luz e o Kevin, o Thiago tá online. Aí não sei se você quer chamar primeiro o Thiago. Se quiser já passar, pode ser Luz, pode ser você. E depois a gente faz Kevin e Thiago pelo final. Tá bom, boa noite para todos vocês. Eu sou Luz, eu sou estrangeira, tenho 17 anos, eu vou falar em espanhol, tá? Eu não consigo falar muito bem em português. Eu sou estrangeira, tenho 17 anos, soy boliviana, estoy aquí en Brasil recién casi por un año, y bueno, entrando en el tema, en el clima, las mudanzas climáticas van ya mucho más allá, no que solo de Brasil, van hacia el mundo. En ahí es donde tenemos que empezar a tomar conciencia todos. Y ¿cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo podemos empezar a cambiar todo esto para que ya no nos afecte tanto? Porque esto va afectando tanto niños, jóvenes, adultos y en todo el mundo, ¿no? En todo lugar. Tenemos que empezar a tomar conciencia, de empezar a hacer más, concientizarnos, empezar a tomar acciones si es que queremos que todo esto cambie, empezar a tomar acciones y que esto no solo quede ahí entre nosotros, compartir, seguir hablando de esto a más personas para que más personas puedan unirse a nosotros y que esto no solo quede ahí, porque mayormente cuando esto ocurre, pasan para alguien y se queda ahí. Casi ya después no comparten, entonces tenemos que seguir compartiendo esto para que más personas puedan tomar conciencia y tomar acciones para que esto pueda seguir creciendo. Yo solo puedo decirles eso, agradezco que me hayan oído, gracias. Obrigado. Obrigado, Luz. Eu sou o Kevin, eu tenho 17 anos, 18 anos, desculpa. E eu quero falar sobre o clima, seria a conscientização. Por que conscientização? Seria mais referente ao que você consome, claro, tudo que você usa, seria a garrafa na água, ou o seu próprio refrigerante na latinha, você provavelmente teria que jogar no lixo e, claro, tem que ser reciclável. Não jogar em qualquer sacola, jogar no chão, porque isso realmente vai afetar o clima, vai afetar tudo que você vai usar na carne, na sua bebida, na sua água, no seu dia a dia. Por isso que você joga no chão, afeta a água, vai no esgoto, e o mesmo esgoto você acaba bebendo a água que vai ser limpa nas empresas. Vai passar pelas empresas, vai vir pela chuva também, porque a água, HB20, né? Então,
H2O, e essa H2O acaba evaporando, e essa mesma água suja que você vê aí no Rio Tietê, no chão, passando pelo córrego do chão, da rua, você, claro, vai acabar consumindo de volta. Então, você vê o quão isso vai ser meio perturbador para saber que aquela água suja você vai voltar a beber. Então, seria mais reforçar sobre a conscientização para você fazer a sua parte. Jogue seu lixo em um lugar mais adaptável, que seria a reciclagem. E, claro, reforçar que a gente teria ter mais lixos recicláveis, mas aquelas latas que é o verde, vermelho e azul, e aquela cinza, que é para... esqueci o nome, que é para produto... orgânico, isso, para alimento orgânico. E tem mais, porque na rua a gente não vê muito isso, assim, só vê aquela latinha verde que fica no poste, e qualquer pessoa joga qualquer coisa lá dentro, e claro, a gente não sabe se vai ser reciclado ou não. Eu seria reforçar mais isso, tá bom? Obrigado. Muito obrigado, Kevin. Muito obrigado, pessoal, por participarem com a gente. Tiago, por favor. Então, boa noite. Eu sou o Thiago, eu tenho 17 anos e eu sou um jovem, né, dos outros três, representando a Casa Adolescente nesse evento aqui, tão importante das juventudes climáticas. Eu gostaria de começar falando, né, da importância da educação ambiental nas escolas, como falou o Danilo, né, no finalzinho da frase. A gente está vivendo uma era de tanta desinformação e de tantos falsos especialistas que se faz extremamente necessário que haja uma mudança na forma na qual o conhecimento é transmitido. E todo o conhecimento é transmitido nas escolas, né? É a base da sociedade. Então, consequentemente, é preciso que o ensino seja abordado de uma forma diferente nas escolas e uma mudança sugerida junto, tanto da Casa Adolescente nas nossas reuniões, quanto junto com a Juliana, do Instituto Árvores Vivas, é que haja a criação de uma disciplina, né, educação ambiental, e essa disciplina seja colocada como matéria obrigatória nos currículos, né? Para o futuro, é interessante que essa disciplina seja extremamente transdisciplinar, que consiga envolver todas as outras disciplinas, matemática, português, redação, física, enfim. Mas agora, né, a gente está vivendo uma emergência, né? Qualquer tipo de contato com tópicos importantes, como mudanças climáticas, desmatamento desenfreado, nossa vegetação, já ajuda, né, nessa criação de uma consciência ambiental dos nossos jovens, né? E esse tipo de disciplina é importante, já falei muito porque é importante, mas ainda mais importante porque, no geral, veja bem, os jovens que sabem das emergências climáticas, sobretudo, né, das ambientais também, têm um arsenal de maneiras para agir e orientar a população, né? Isso sem contar as possibilidades de melhorias na comunidade escolar, como mutirões de plantio, que o Instituto Árvores Vivas costuma fazer também, para diminuir as altas temperaturas nas estruturas das escolas. Um dos maiores problemas hoje é que as escolas são quentes, e escolas com menos condições fazem os alunos passarem mal, porque realmente não tem como você aliviar, você não tem como mitigar esses impactos, né, de estresse climático. E também muito interessante saídas, né, aulas em outros diferentes, para que os alunos tenham essas experiências sensoriais, né, de como é o meio ambiente mesmo. Talvez uma aula num parque, a gente tem tantos parques na cidade, aproveitar os espaços verdes que a gente já tem e, sim, pedir, né, para os órgãos responsáveis, para as autoridades, que a gente sempre tenha mais espaços verdes. As possibilidades aqui são muitas, que só comprova que o Brasil, como nação que é referência mundial em diversas áreas, como é o único país do mundo que tem um sistema de saúde pública totalmente gratuito, o SUS, né, doutora Albertina, representando aí, a gente está atrasado nessa questão. A gente é referência, mas a gente está atrasado nessa questão, porque não temos isso nas escolas, né? Eu retomo o que eu falei no começo, a gente está vivendo um momento de muita desinformação, eu adiciono mais uma coisa, né? Somos um país com uma pluralidade de culturas enorme, né? E cada vez mais estamos excluindo povos. Eu acho que todo mundo aqui deve estar ligado na questão da dizimação do povo Yanomami, o garimpo ilegal que está tendo nessas terras, e não é assim, né? Os indígenas são uma das maiores, um dos povos que mais ajudam no combate às mudanças climáticas, e um erro dessa geração, desse mundo, tentar dizimar populações que claramente não têm o porquê de serem dizimadas. Somos um país multiétnico, a gente precisa abordar, a gente precisa ter conhecimento, respeitar a diversidade. Então, para finalizar,
gostaria nessa reflexão, né, que nenhuma juventude é eterna, né? As juventudes de hoje não serão as mesmas de amanhã, e as novas juventudes sempre estarão solucionando problemas de gerações anteriores, porque infelizmente o nosso modelo de mundo fez com que a gente sempre tenha que resolver algum problema, né? A gente nunca conseguiu alcançar um espaço de paz desde que a gente começou a se desenvolver, um espaço que a gente não tivesse problemas. Mas eu também desejo que essas novas juventudes também tenham a oportunidade de tentar solucionar problemas, que nem as juventudes de hoje fazem aqui, né, nesse evento, que tenham mais eventos de juventudes climáticas, que tenham mais eventos. A nossa esperança é a última que deve morrer, né, e é ela que deve nos movimentar. A nossa luta mal começou, mas ela não tem prazo para acabar. É importante notar também, para finalizar, que ainda dá tempo de reverter a situação, e são as juventudes que devem e podem ser a solução. Muito obrigado. Parabéns, Thiago. Acho que fecha as falas com chave de ouro. Mandou muito, parabéns mesmo. Acho que é nessa linha que a gente tem que trabalhar e agir. Eu não consegui falar anteriormente, vou falar rapidinho, porque eu sei que está o adiantado da hora, gente. Peço desculpas pela instabilidade da minha conexão, é que eu estou aqui em Pequim, na China. A gente está no fórum, foi convidado a participar do Fórum Mundial de Desenvolvimento das Juventudes, e eu tenho visto aqui nesses dias que eu estou aqui bastante debates de lugares diferentes, principalmente da América Latina, uma similaridade, mas de debates sobre o clima ser a principal pauta das juventudes hoje. A gente andando aqui pela cidade de Pequim, você vê que tem muita coisa elétrica, todos os ônibus são elétricos, o pessoal anda de moto elétrica, muito bonito, mas ao mesmo tempo a gente foi na muralha da China, não dava para ver direito de tanta poluição que fica no ar. Então, quer dizer, o quanto que o capitalismo cobra do meio ambiente e o quanto a gente tem essa responsabilidade de transformação social para ser feita. Enquanto coordenação de políticas para a juventude, a secretária Soninha falou muito bem do trabalho da Secretaria de Direitos Humanos, mas só intensificando que a nossa prioridade intensificar o diálogo, o debate com as juventudes e, sobretudo, dar voz a vocês, para vocês serem protagonistas desses espaços, para vocês serem protagonistas desses movimentos, conforme desde a primeira reunião que a gente fez com o secretário Nataline, da participação das juventudes de fato ser efetivo. Hoje eu acho que é um aquecimento para a gente pensar em ações práticas de engajamento, de comunicação, para que a gente possa engajar as nossas juventudes e fazer que elas participem e a gente conseguir ações cada vez mais práticas. A Prefeitura de São Paulo, liderada pelo nosso querido prefeito Ricardo Nunes, tem feito ações muito bacanas no que tange à sustentabilidade. A escolha do secretário Nataline já diz muito sobre isso, mas a gente tem que intensificar isso daí, agindo coletivamente, aí usando do potencial da Secretaria de Educação, né, secretário Padula, e agradecer a todos imensamente por participarem com a gente. Eu acho que agora mão na massa, bora trabalhar, os discursos foram bonitos, mas agora bora para o trabalho, e eu queria devolver a palavra para fechar aqui o nosso evento, o querido secretário Gilberto Natalini. Bom, pessoal, eu vou confessar a vocês que eu estou muito emocionado aqui, realmente muito emocionado. Hoje de manhã eu estive em Guaianazes, no céu, água azul, e fiz uma palestra, adivinha sobre o quê? Sobre mudanças climáticas para 350 jovens do ensino fundamental de 12 a 16 anos. Foi quase 2 horas de palestra e eles não piscaram. Conversaram pouquíssimo e ficaram de olho e fizeram muitas perguntas e depois, quando acabou, me cercaram de uma forma que eu me senti extremamente abraçado pela consciência climática daquela juventude. Estavam os professores, viu, secretário Padula, foi num equipamento da sua secretaria e foi maravilhoso. É a 5ª palestra que eu estou fazendo em escolas de São Paulo. Uma na Zona Sul teve 400 jovens. E eles prestam atenção, eles querem saber, têm curiosidade, ou seja, o campo está aí.
O campo está aberto para a gente, porque as pessoas, em particular a juventude, quer saber, quer conhecer, quer participar e quer fazer. Então, o time das juventudes climáticas está em campo. Está em campo, tá certo? Os jogadores, as jogadoras, são vocês. Vocês é que são o time das juventudes climáticas. Nós vamos jogar uma grande partida, uma partida social, ganhando as pessoas para essa causa muito importante que significa a própria sobrevivência da humanidade, como eu disse no começo. E isso vai depender do nosso trabalho. Hoje foi uma coisa maravilhosa. Eu estou aqui com a Albertina Duarte, uma colega médica de mais de 40 anos. Nós sempre trabalhamos e lutamos pela saúde pública do povo de São Paulo, do povo brasileiro, uma pessoa respeitável. Está aqui o secretário Padula, que eu conheci quase criança, e hoje é secretário de 1 milhão de crianças da cidade de São Paulo. Secretário Fernando Padula, secretário municipal de Educação. A Soninha Francini foi minha colega vereadora na Câmara, muito combativa, extremamente honesta, comprometida, que hoje dirige a Secretaria de Direitos Humanos, onde está o nosso amigo Ramiro como coordenador da juventude. Está aqui a Luciana, que trabalha comigo há muitos anos, que é a nossa chefe de gabinete, e vocês, que são a parte importante desse jogo. Esse jogo do bem. É o jogo do bem. A Prefeitura de São Paulo, eu não quero me alongar, não vou me alongar, vou falar rapidinho. A Prefeitura de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, quando me chamou, disse: Nataline, nós queremos tornar São Paulo uma cidade resiliente. Cidade resiliente é uma cidade preparada para enfrentar essa problemática das mudanças climáticas, com mitigação e com adaptação. E aí, olha só, até o ano que vem, final do ano que vem, serão 2.600 ônibus elétricos. 20% da frota. Isso é inédito, é pioneiro. Nós acabamos de combinar a compra de energia renovável pela Prefeitura de São Paulo. Vai abrir o processo de compra, gente, é energia fotovoltaica e energia eólica no mercado livre de energia renovável, 30% a 40% mais barato do que a energia que nós estamos acostumados a usar. É avanço. Além disso, estamos discutindo para implantar, em cima do aterro Bandeirantes, que é um aterro de lixo desativado, uma fazenda, uma planta fotovoltaica que vai produzir energia para cerca de 5.000 pessoas ali. Vai começar ali. Ou seja, as coisas estão acontecendo. Nós temos 700 quilômetros de ciclovia. Eu participei esses dias de uma assinatura do prefeito, autorizando construir mais 300 quilômetros de ciclovia na cidade de São Paulo e reformar 450 quilômetros de ciclovia que já estão em condições precárias de uso. Isso é avanço. Nós temos 112 parques públicos em São Paulo. Até o final do ano que vem, a Prefeitura vai entregar mais 10 parques públicos. Olha aí. E pode chegar a entregar 13, se 3 que estão meio enroscadinhos desenroscar. Isso significa que nós teremos... Eu estou dando alguns exemplos, poderia ficar aqui dando muitos exemplos, não vou cansar, porque aí depois a gente vai conversando e vocês vão ver. Mas adianta a Prefeitura sozinha fazer? Não adianta. Não adianta, gente. Se a gente não tiver o povão junto com a gente não caminha direito. Por isso nós estamos aqui. É o início de um grande movimento de todos por São Paulo. Nós escolhemos, de propósito, começar pela juventude. Juventudes pelo Clima será um pedaço de um grande movimento de todos, de São Paulo pelo Clima. São Paulo pelo Clima. Nós queremos os religiosos pelo clima, os idosos pelo clima, as mulheres pelo clima, as cientistas pelo clima, os artistas pelo clima, o povo paulistano trabalhando pelo clima. Para quê? Para ter consciência do problema e para também nós fazermos da consciência à ação. A ação, gente, qualquer cidadão pode fazer uma ação. Se você demorar menos tempo tomando banho, você está dando uma colaboração inestimável
para combater as mudanças climáticas, porque você está economizando água, economizando energia. Se você separar seu lixo em casa e colocar o lixo na reciclagem, aquela parte seca do lixo, é uma coisa maravilhosa. Isso a gente pode levar. Se você plantar uma árvore, gente, pelo amor de Deus, árvore certa, no lugar certo, na hora certa. A árvore vai ser sua amiga, não vai ser sua inimiga, se você souber plantar. É isso que nós temos que levar com esse movimento. No dia 16/12, viu, pessoal do Hip Hop? 16/12, na Praça Lions, do Itaim Paulista, nós teremos uma ação artística do Hip Hop pelo clima. Dia 16/12, na Praça Lions, todos estão convidados, no Itaim Paulista. E vamos continuar em seguida, logo, logo, ninguém vai descansar aqui. Nós vamos nos juntar para marcar algumas ações práticas comuns que todos nós podemos participar. Cada um vai continuar com o seu trabalho específico, nós não vamos mandar em ninguém, esse movimento é de todos, não tem dono, ninguém é dono dele, o dono dele é a luta pelas mudanças climáticas. Mas algumas coisas nós podemos fazer juntos para dar potencialidade ao trabalho de todos nós, certo? Muito obrigado para vocês, um beijo no coração e vamos à luta, porque as mudanças climáticas precisam da nossa ação. Um abraço. Tchau. Boa noite.